Você deve conhecer alguém que reza o terço todos os dias, seja uma senhora na sua rua ou a sua mãe, enfim. Mas se não conhece, talvez você alguma vez na vida viu alguém usando esse objeto que é um terço, né? Seja usando para rezar mesmo, que é para que ele serve, ou então usando no braço, no pescoço, no retrovisor do carro. Enfim, hoje nós vamos entender a devoção ao Santo Terço e acredite, ela é bem mais necessária do que você imagina. E roda a vinheta, inclusive vinheta nova hoje. De início, vamos entender a origem dessa prática. Antigamente, mais especificamente no ano 800, ou seja, bem antigamente mesmo, os monges e os frades da igreja, eles rezavam um saltério, que era um livro que tinha 150 salmos. Agora, os leigos, a maioria era analfabeta, então os leigos eles aprenderam assim a rezar 150 Pai Nossos, ou então foram surgindo outras devoções, como 150 Ave Marias, 150 louvores a Jesus. Enfim, o povo foi inventando assim para justamente não deixar de rezar. Lá no fim do século XII, assim para o início do século XIII, estava se espalhando pela Europa uma heresia, que era a heresia albigense, também conhecida como a heresia cátara. Essa heresia ela pregava contra o sacerdócio e a hierarquia da igreja. E além disso, assim, olha só que loucura, eles achavam que tudo que era material era coisa assim do demônio, sabe? Inclusive esse mundo que a gente vive. E aí eles estimulavam o suicídio, eles eram contra a reprodução humana, eles matavam mulheres grávidas, achavam que mulheres eram a fonte do mal simplesmente por reproduzirem. Aí, pois é, aí isso estava se espalhando muito pela Europa, tipo assim, era uma maneira absurda. Porém, toda vez que a igreja está vivendo um período bem punk, assim, de heresia, Deus sempre vai providenciar um santo para cuidar de tudo. E aparece uma figura muito importante na nossa história, que é São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão foi o santo fundador da Ordem dos Pregadores, também conhecida hoje como a Ordem dos Dominicanos, justamente em homenagem a ele. E ele foi um santo que se dedicou muito para combater essa heresia albigense. Certa vez, ele vendo assim o pecado da humanidade, ele adentrou dentro de uma floresta, numa cidade de Tolosa, e lá ele ficou por 3 dias e 3 noites. Lá ele ficou rezando e ele não fez nada a não ser chorar, rezar e fazer duras penitências. De tão duras que eram as penitências que ele estava fazendo, no 3º dia ele acabou caindo assim, quase morto no chão, de tão dilacerado que estava o corpo dele. Nesse momento que São Domingos caiu no chão desmaiado, apareceu para ele ninguém mais, ninguém menos que Nossa Senhora, exatamente. Ela chegou para ele e falou assim: "Querido Domingos, você sabe que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo?" E ele disse: "Ó Senhora, vós sabeis bem melhor que eu, já que depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido o principal instrumento de nossa salvação." E ela respondeu a Domingos: "Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido o Saltério Angélico, ou seja, o rosário da época, a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcance essas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério. Rezar essas 150 saudações angélicas é uma oração útil, uma homenagem que me é muito agradável. Ainda melhor farão aqueles que recitaram essas saudações meditando a vida, paixão e glória de Jesus Cristo, pois essa meditação é a alma de tais orações." Depois disso, São Domingos ele foi pregar na catedral da cidade, a cidade de Tolosa. Ele foi lá para falar com os fiéis. Assim que ele começou a pregação, os sinos da igreja começaram a tocar, tipo, não tinha ninguém mexendo, sem qualquer intervenção humana, os sinos começaram a tocar. E se iniciou uma tormenta imensa no local. Começou um grande tremor de terra, o sol se escondeu, ouviram trovões, o céu se iluminou de relâmpagos. E também teve uma imagem de Nossa Senhora na igreja que meio que viram ela levantando o braço 3 vezes, como que pedindo a Deus misericórdia, assim, pelas pessoas que não se arrependessem e pelas pessoas que recorressem à sua proteção. Vendo aquela situação, São Domingos então começou a rezar as orações do Rosário. E assim que ele começou a se acalmar tudo, cessou a tormenta. E muitas pessoas que viram aquilo acontecendo, então adotaram aquela devoção. São Domingos ele se dedicou bastante a difundir a devoção ao Santo Rosário pelas pessoas. E as pessoas abraçaram essa devoção mesmo.
Não à toa, São Domingos ele tem um merecido título de Apóstolo do Santo Rosário. Uns 250 anos depois, Nossa Senhora veio aparecer novamente, porém dessa vez ao beato Alano de Roupe, que também era dominicano, da mesma ordem que São Domingos. Nossa Senhora pediu ao beato para que ele reavivasse a devoção. E Nossa Senhora falou que eram necessários imensos volumes para citar tantas graças que são concedidas às pessoas que rezam o rosário. E ela também reiterou ao beato as promessas que foram feitas a São Domingos. Inspirado pela Santíssima Virgem, Alano criou agrupações de 50 Ave-Marias, que eram os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos. E além disso, ele também colocou no início de cada dezena um Pai Nosso. E assim nasceu o texto que nós conhecemos hoje. O Papa São Pio V, ele configurou o rosário da maneira que nós conhecemos hoje. E ele também instituiu o dia 7 de outubro como a festa de Nossa Senhora do Rosário. Esta festa veio em comemoração a uma vitória em uma batalha naval de Lepanto. Essa vitória ela foi atribuída principalmente à oração do Santo Rosário, onde a Liga Católica venceu os turcos otomanos. E no ano de 2002, o Papa São João Paulo II adicionou mais uns mistérios no Rosário, que são os mistérios luminosos. Esses mistérios eles contemplam a vida pública de Jesus e os seus milagres. Porém, os mistérios luminosos eles foram declarados opcionais, ou seja, você escolhe se você vai rezá-los ou não. Atualmente, um rosário é composto por 200 Ave-Marias, sem contar com essas daqui que ficam aqui no início. Os mistérios eles devem ser rezados em ordem. Começa pelos gozosos, aí depois vem os luminosos, que são opcionais, aí vem os dolorosos e os gloriosos. Agora, se ao invés do rosário inteiro em um dia você for rezar o terço, você deve ficar atento, porque cada dia da semana tem um mistério a ser meditado. Os mistérios gozosos são os mistérios da alegria. Eles são meditados às segundas-feiras e aos sábados. Em cada dezena são contemplados o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, a visita de Nossa Senhora Santa Isabel, o nascimento do menino Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo e a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Já os mistérios luminosos são os mistérios da luz. Eles são rezados geralmente às quintas-feiras. Nele nós contemplamos um pouco da vida pública de Jesus. Contemplamos o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, a anunciação do reino de Deus, a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo e a instituição da Eucaristia. Os mistérios dolorosos são os que meditamos a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os mistérios dolorosos são meditados às terças e sextas-feiras. Nós contemplamos o sofrimento dele no Horto das Oliveiras, a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, a coroação de espinhos, Jesus carregando a cruz e a sua morte. Já os mistérios gloriosos são os que contemplamos os momentos de glória de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Eles são rezados às quartas-feiras, sábados e domingos da Páscoa até o Advento. Neles nós contemplamos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a subida dele aos céus, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, a assunção de Nossa Senhora e a coroação dela como Rainha do céu e da terra. São Luís Maria Grignion de Montfort coloca 2 erros comuns de pessoas que rezam rosário ou parte dele. O primeiro erro é não formular nenhuma intenção. Tem de vista, pois, sempre ao rezar o rosário, alguma graça a pedir, alguma virtude a imitar ou algum pecado a evitar. E o segundo erro, que se comete com frequência, é não ter em vista ao começar o rosário outra coisa senão acabá-lo quanto antes. Ou seja, sempre que você for rezar o rosário, você separa um tempinho assim para não ser aquela coisa apressada, para você não ficar com aquela ânsia de terminar logo para fazer tal coisa. Reza com calma. O terço, que é o objeto que é usado para contar as orações, é formado por contas grandes e pequenas. Após cada dezena de contas pequenas, há uma grande, e assim 5 dezenas. O fio no qual ficam as contas dá uma volta, ficando a quinta junto à primeira dezena, preparando para iniciar um novo terço. Antes da contemplação dos mistérios, há uma parte inicial constituída por 2 contas grandes, 3 pequenas e um crucifixo. Sempre antes do início da oração, convém ou você fazer a invocação ao Espírito Santo ou então o oferecimento do terço. Existem várias orações para o oferecimento do terço e eu vou deixar uma aí para caso você queira fazer uma captura de tela, ou sempre voltar aqui no vídeo quando for rezar. Segurando a cruz, você faz o sinal da cruz e reza o credo. Logo depois você reza um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e depois um Glória. Depois do Glória pode ser acrescentado sempre algumas jaculatórias. Nas contas grandes começam-se os mistérios com Pai Nosso.
e nas contas pequenas rezam-se as Ave-Marias. Ao final de cada dezena reza-se o Glória, podendo também acrescentar algumas jaculatórias entre o Glória e o Pai Nosso. Costuma-se rezar uma oração que foi pedida por Nossa Senhora de Fátima, que é o Meu Jesus. E você também pode pedir intercessão de santos entre as contas. Você pode pegar seus santos de devoção e falar assim: Santa Teresinha, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós. Enfim, vai de acordo com sua devoção. E por fim, ao terminar o texto, ao terminar todas as contas, você reza Salve Rainha. Antes, você pode rezar também uma oração que vem antes da Salve Rainha, que é o Infinitas Graças vos damos, que eu também irei deixar aqui. Todas as orações eu vou deixar na descrição também, caso você queira voltar. O rosário, apesar de uma devoção mariana, é acima de tudo uma oração cristológica, porque ela nos leva a contemplar a vida de Cristo. Lembrando um pouquinho de Maria também, já que a Bíblia mesmo fala que Maria ela contemplava os mistérios de Cristo e guardava todas as coisas no coração. E a contemplação desses mistérios favorece muito a assimilação com o jeito de Jesus Cristo de ser, os seus pensamentos e também absorver seus ensinamentos. Nossa Senhora citou a São Domingos de Gusmão algumas promessas a quem rezasse o Santo Terço. Os verdadeiros filhos de meu terço desfrutarão de grande glória no céu. O que pedirem por meio do meu terço obterão. Aqueles que defenderem meu terço serão socorridos por mim em todas as necessidades. Obtive do meu filho que os membros da Irmandade do Rosário tenham por irmãos, durante a vida e na hora da morte, os santos do céu. Aqueles que rezarem fielmente meu terço serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. A devoção ao meu terço é um grande sinal de predestinação. A todos os que rezarem meu terço com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. Aquele que perseverar na oração de meu terço receberá uma graça insigne. O terço será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. O terço fará florescerem as virtudes e as boas obras, e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo de bens celestes e eternos. Quantas almas se santificarão por esse meio? Quem se confia a mim, por meio do meu terço, não perecerá. Quem rezar meu terço com devoção, meditando seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. O pecador se converterá, o justo crescerá em graças e se tornará digno na vida eterna. Os verdadeiros devotos de meu rosário não morrerão sem os sacramentos da Igreja. Aqueles que rezarem meu terço encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças, e participarão dos méritos dos bem-aventurados. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas ao meu terço. A palavra rosário, ela deriva de coroa de rosas, porque uma antiga tradição da Igreja dizia que cada Ave Maria que nós rezamos é uma rosa para Nossa Senhora. Então, logo, o rosário seria uma coroa de rosas que a gente entrega para Nossa Senhora. E a rosa também é considerada a rainha de todas as flores. Assim como o rosário também, de todas as devoções, é uma das mais importantes. Nossa Senhora tem pedido para que a gente reze o terço em todas as aparições marianas. Mas na aparição de Nossa Senhora de Fátima isso fica bem mais evidente. Nossa Senhora apareceu durante 6 meses aos 3 pastorinhos, e todas as vezes ela dizia: rezem o terço todos os dias. Já se passaram mais de 100 anos desde as aparições de Fátima, e a gente tem que reconhecer que o homem moderno tem feito muito pouco para atender os apelos da Santíssima Virgem. Por exemplo, já se passaram mais de 100 anos, mas quantas são as pessoas que realmente rezam o terço todos os dias? Quantas são as pessoas que fazem sacrifícios, fazem penitências pela conversão dos pecadores? A gente não tem atendido a esses apelos. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela é muito impressionante e é muito reveladora também. Mas de nada adianta essas revelações, essas profecias, se a gente não coloca em prática. É o que nos diz mesmo a palavra de Deus. Se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Nós estamos agora no mês de maio, que é um mês mariano, e eu acho que esse é um convite. Se você não tem tanta devoção à Nossa Senhora, busque aflorar isso, porque a devoção à Nossa Senhora, ela não nos afasta de Cristo. Muito pelo contrário, faz a gente chegar cada vez mais perto dele. Virgem nos manda o terço rezar, assim diz meus filhos, nos hei de salvar.
Então, gente, o vídeo de hoje vai acabando por aqui. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê aí o seu like, aperta no botãozinho assim que tem a mãozinha, porque ele é uma indicação que você está gostando do conteúdo. Aí eu vou saber, vai me trazer mais motivação e ajuda também o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer saber quando sai vídeo novo, para fazer isso é só você se inscrever aqui embaixo, clicar aqui no botão de se inscrever. É de graça, ok? Não paga nada. E aí você ativa as notificações, apertando no sininho. Aí toda vez que sair algum vídeo novo aqui, vai receber uma notificação no seu celular e você vai ficar sabendo. Outra forma também de ficar sabendo o que acontece aqui é seguindo a gente no Instagram. Lá você fica sabendo do que acontece e também tem um conteúdo extra, um conteúdo legal. Siga a gente. É isso, gente. Façam um esforço para rezar o rosário ou o terço todos os dias. E jamais tenham medo de amar Nossa Senhora, porque nós nunca conseguiremos amá-la o tanto quanto Jesus ama. É isso, fiquem com Deus e tchau.